E aí, galera federal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tatal, estou aqui para mais um vídeo sobre como fazer boas dissertações argumentativas. E hoje nós vamos tratar especificamente de algo que é muito importante, que é o planejamento do seu texto, seu projeto de texto. Antes de tudo, por que fazer um projeto de texto? Bem, essa ferramenta é importante para que você possa definir previamente quais são as ideias que pretende usar no seu texto. Muitas vezes, por ansiedade ou até falta de conhecimento, a gente começa a escrever sem ter feito um plano, sem ter feito uma análise prévia e acaba perdendo a noção, a dimensão de que nosso texto está fugindo do foco ou não está atendendo uma proposta. Principalmente em concursos que exigem uma proposta, um objetivo a ser alcançado, é interessante que você planeje o caminho antes para ter certeza de que seu texto vai alcançar esse objetivo. Assim você evita o problema de ter terminado o texto e só aí descobrir que o seu texto não cumpre com a proposta que foi estabelecida. E qual é o momento, então, de fazer um projeto de texto, de fazer um plano de texto? Naturalmente, muita gente às vezes fica com dúvida e decide não planejar porque acredita que essa é uma tarefa que demanda muito tempo. Mas se você demandar no máximo 5 minutos, se você destinar no máximo 5 minutinhos antes de produzir seu texto, você vai ver as vantagens que você vai ter quando for produzir. Uma vez selecionadas as ideias previamente, quando você for para a produção efetiva, é só você deixar fluir o conjunto de informações que você planejou. E isso otimiza bastante o seu tempo. Então são 2 a 5 minutos que você gasta no começo, antes de produzir o seu texto, que vão repercutir positivamente na produção como um todo. E onde produzir esse projeto de texto? Se muitas vezes nas provas nós não temos espaço, a gente tem apenas um espaço para fazer o rascunho e muito mal. Bem, qualquer espaço da prova pode ser aquele em que você vai fazer o seu projeto de texto, porque não é necessário que você escreva muito. Primeiro, naturalmente, você tem que começar o seu projeto aqui, na cognição. Você tenta imaginar quais são as ideias centrais que você vai usar em cada um dos parágrafos. O que você pretende fazer na introdução? Como você pretende contextualizar? Qual é a tese que você pretende defender? Quais são os argumentos, 2 ou 3 argumentos que você tem para defender sua tese? E a sua conclusão? Você vai lançar uma proposta de intervenção? Como é que você pretende retomar a tese na sua conclusão? Uma vez você tendo uma ideia de tudo isso, basta que você, em um canto à parte, em uma folha qualquer, defina, ou por meio de tópicos frasais, ou por meio de palavras-chave, qual é esse caminho. A ideia é que quando você registra isso, essas informações, elas saem da responsabilidade da memória, pura e simplesmente. Porque você pode ter até boas ideias antes de começar a fazer seu texto, mas há sempre o risco de você esquecê-las. Então, para não esquecer essas ideias, para não correr o risco de esquecer uma boa ideia que você teve, você joga no papel para que você possa, na hora que for desenvolver seu texto, acessar facilmente essa ideia. Então, na prática, como isso vai acontecer? Qual o suporte que vai ser usado? Na própria prova, você tem espaços em que você pode fazer isso. Ou você define frases muito objetivas para cada função que pretende na introdução, desenvolvimento e conclusão, ou você usa palavras-chave. Então, na introdução, uma frase para como você pretende fazer sua contextualização, uma frase para como você pretende apresentar a sua opinião. Qual é essa opinião? Na sequência, no desenvolvimento, uma frase para o primeiro argumento, uma frase para o segundo argumento e, se houver, uma frase para o terceiro argumento. São tópicos frasais. E na conclusão, uma frase para a retomada da tese e uma frase para a sua proposta. Muito resumida essa frase, muito objetiva. Não precisa ser sequer uma frase verbal, não precisa nem ter um verbo, uma oração, uma afirmação. Sem verbo já é suficiente, desde que ela seja naturalmente eficiente para fazer você lembrar da ideia. Agora, se você quiser deixar a coisa ainda mais otimizada, você pode usar palavras-chave em vez de usar o tópico frasal. Então você coloca lá para definir cada uma dessas funções que eu falei, uma palavrinha em vez de um tópico frasal. Dessa maneira, essa única palavra será suficiente para resgatar a informação. Depois de 5 minutos no máximo, você vai ter
a moldura do seu texto, você vai ter o passo a passo do que pretende fazer. E depois disso, é só fazer de fato o seu texto, deixando fluir as ideias, deixando fluir as informações. Então, basta um espaçozinho pequeno, mínimo, no verso de alguma página, no verso da capa da sua prova, para que você possa definir esse planejamento. Olha, tem gente que faz esse planejamento e mantém ele apenas na memória. Se você é assim, se você tem boa memória, não tem problema. Mas importante é que você planeje, você trace o caminho que pretende seguir, para que você possa ter o benefício de um texto que vai fluir bem melhor. As ideias elas vão fluir na sua memória ou da sua memória com muito mais clareza, com muito mais eficiência. E aí, claro, depois que você terminar o seu projeto de texto, que já tiver a estrutura bonitinha, desenhada do que pretende fazer, também é importante que você defina, se a prova pedir, um título, porque você já tem um resumo das ideias que pretende abordar. Se é assim e o título precisa disso para que seja efetuado, para que seja produzido, porque ele é a síntese do texto, já dá, depois que você faz o planejamento, para pensar num bom título. Fazendo assim, com um planejamento, com a seleção de ideias prévias, você vai ter certamente uma redação muito mais adequada à proposta, uma redação que terá certamente uma linha de raciocínio bem desenvolvida e, caso você termine o seu planejamento e verifique que alguma das ideias não condiz com o que foi solicitado ou é frágil, você pode fazer a alteração dessas ideias. Diferente de que se você tivesse feito o texto como um todo, essa alteração ela já seria mais complicada, ela já seria uma alteração mais difícil. E, ainda mais se você tivesse feito na folha oficial, aí não teria como alterar de jeito nenhum. Mas para facilitar essa alteração, no próprio projeto de texto você analisa essas ideias para ver se elas são relevantes e aí já faz a alteração que seja necessária sem nenhum esforço. Beleza, galera? Então essa é a dica que eu queria dar para vocês hoje sobre como produzir uma boa redação, uma boa dissertação argumentativa. Na próxima semana aguardem um novo vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos para que eles também tenham acesso. Inscreva-se no canal e aí a gente se vê na semana que vem. Beleza, galera? Beijão para vocês. Valeu!